Boa noite, pessoal. Meu nome é Érica, não sei se todos me conhecem. Hoje eu vou falar um pouco sobre óleos essenciais para bebês, né, para irritabilidade e sono dos bebês e crianças. Na verdade, crianças, alguns autores, né, falam que crianças vai até 18 anos. Então, para não ficar muito extenso, uma aula muito extensa, falando de muitos óleos, eu vou falar de até um ano, tá? Hoje vai ser aula de recém-nascidos até um ano. E numa próxima oportunidade, a gente fala de uma outra faixa etária e de outros assuntos também sem ser sono. Para fazer essa aula e nos meus estudos, eu me baseio em 3 livros e eu gostaria de mostrá-los aqui antes, que é esse daqui, não sei se está todo mundo vendo, que é Aromaterapia para crianças saudáveis. Esse livro aqui, ele é ótimo. Esse daqui também, que ele é de sinergias aromáticas, mas ele fala assim, de cada óleo, ele tem uma explicação de cada um. E o meu queridinho, que é esse daqui, tá? Que é o grande manual da aromaterapia. Esse daqui eu me baseio a maioria das coisas, a maioria, assim, de tudo que eu sei de aromaterapia, a maioria eu tiro daqui. E de alguns cursos que eu também fiz para bebês e crianças. Então, tudo que eu vou falar aqui é muito estudado, é tudo comprovado, viu? Então, só para deixar claro. Então, deixa eu me apresentar, pode passar. Meu nome é Érica, como eu já falei, eu sou farmacêutica, me formei aqui em Alfenas mesmo, na Universidade Federal de Alfenas, em 2004. Sou casada com o Tiago, um médico ortopedista. Tenho 2 filhos, a Letícia, de 5 anos, e o Renato, de 2 anos. Com a Letícia, eu não tive tantos problemas para dormir. Já com o Renato, ele, até 10 meses de idade, ele acordava de hora em hora. Era terrível, mas eu não conhecia aromaterapia na época, e eu fui do jeito que eu achei, do jeito que eu suportava. Pode passar, Ju. Então, muitas mães me procuram. Ô, Ju, no meu tá aparecendo vocês todas aqui, tá cortando a tela. No seu também tá assim? Eu tô aparecendo só a minha lá em cima? Só a minha? Bom, então, ontem quem assistiu a minha live com a doutora Sara, a gente falou muito sobre a natureza dos bebês, que os bebês, da natureza deles, eles acordam sim, eles costumam acordar. E muitas mães me procuram em busca, né, de um milagre para usar o óleo essencial e o bebê dormir a noite inteira. Mas o que, que eu vou falar aqui para vocês, primeiramente, que é da natureza do bebês eles acordarem. Então, o óleo essencial, ele dá um suporte, sim. Eu tenho, assim, muitas mães que melhoraram, assim, o sono dos filhos, muito, muito. Até tem uma prima minha que ontem eu citei na live, que ela tem na verdade não é mais bebê, ele tem 3 anos, e depois e ela começou a usar aromaterapia, tem umas 2 semanas mais ou menos, e até então o bebê dela nunca tinha dormido uma noite inteira, e ele dormiu. Tem 2 noites que ele dorme a noite inteira. Então, eu acho sim que foi, né, graças aos óleos essenciais e tudo que ela fez também com todo o processo que ela utilizou, né? Então, eu costumo falar que a gente tem que fazer uma higiene do sono do bebê, né? Uma higiene do sono, uma higiene de vida nossa e do bebê, junto com os óleos essenciais. Então, uma coisa complementa a outra, né? E uma outra coisa também que eu quero falar muito aqui para vocês é que para acalmar o bebê, para ajudar no sono do bebê, a gente também tem que ajudar a mãe do bebê.
Então, muitas vezes, né, tem muitas consultoras aqui, né, assistindo, e o que eu quero falar para vocês é, quando uma mãe procurá-las, falando, meu filho não dorme, eu quero que meu filho durma a noite inteira, tal, tal, que a gente olhe para essa mãe e que a gente ajude essa mãe primeiro, e depois o filho. Então, a gente pode passar um óleo para essa mãe relaxar, né? Uma outra coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo, um escalda-pés para a mãe ter aquele momento, relaxar, para depois ela relaxar o bebê. Eu acho isso muito importante. Pode passar, Ju. E os óleos indicados que eu quero falar hoje para bebês e crianças é a camomila. Ela é calmante, ela promove a serenidade e o relaxamento. Ela auxilia no caso de agitação noturna. Ela diminui o ímpeto de raiva e frustração. E ela diminui gritos e choros. Então, para aqueles bebês que são muito agitados, que demoram muito para pegar no sono, a camomila romana é uma ótima opção, tá? Também temos a laranja. Só um minutinho, gente. Eu não terminei de brincar. Então, papai, deixa só mais um pouquinho. A laranja, que é uma ótima opção no caso de cólicas e gases. Ela também auxilia na agitação noturna, ela dá um suporte junto com a lavanda para ajudar no sono, para tranquilizar. Temos a lavanda também, que é o óleo mais indicado para bebês, né? Que sempre indicam a lavanda. Ela ameniza a insônia, ela auxilia as crianças que têm dificuldade de pegar no sono, né? E temos também a mandarina. A mandarina, eu gosto muito de indicar a mandarina para crianças que estão na introdução alimentar, né? Então, assim, a partir de 6 meses, aquelas crianças que estão com dificuldade, né, na introdução alimentar, depois até a Esther vai falar um pouquinho sobre a mandarina para a gente na casa dela, como que foi. Então, a mandarina, ela é excelente para esses casos, tá? Podemos passar, Ju. As vias de administração. Para muitos aromaterapeutas, eles falam que para bebês até 3 anos, não é recomendado o uso de aromaterapia por nenhum método, nem tópico e nem inalatório. Vários deles. Mas vários também falam que numa dosagem baixa pode ser usado desde recém-nascido. Nesse livro aqui do Dominique fala que pode ser usado, e nesse outro também da aromaterapia para crianças fala, inclusive, algumas sinergias para recém-nascido. Então, assim, numa dosagem muito baixa, eu acho que vale a pena, sim, a gente usar. Principalmente no caso de cólica, quando a criança está com muita cólica, a gente fazer uma diluiçãozinha e passar na barriguinha da criança. Gente, só um minuto, viu? Desculpa, gente. Quem é mãe sabe, né? Minhas crianças essa hora já eram para estar dormindo, mas eu tive um contratempo e não consegui colocá-las antes. Mas enfim, eu estava falando, né, do uso que alguns aromaterapeutas falam que não é recomendado, mas vários. Esses 3 aqui, eles recomendam desde recém-nascido. E principalmente para cólica, né? Que antes usar uma massagem com óleos essenciais do que dar algum remédio, né?
Então, para bebês até 3 meses, a melhor via de administração, a mais recomendada, é o uso tópico. E como que a gente vai fazer essa diluição? Uma colher de sopa, né? 10 ml que tem uma colher de sopa. Bebês de 0 a 2 meses, uma gota de óleo essencial. Bebês de 2 a 6 meses, 3 gotas, de 6 a 12, 4, e de 1 ano a 4 anos, 8 gotas de óleo essencial. Então, a gente deixa, eu aqui em casa eu tenho essa sinergia, eu deixo prontinha. E o que eu faço? Eu faço uma massagem nas minhas crianças, passo no pezinho, né? Passo no plexo solar, que é muito bom. Então, a via tópica, ela é bem, se ela é usada corretamente, ela é bem segura para bebês, tá? Pode passar, Ju. A massagem, eu gosto muito da massagem, da gente começar a nossa rotina do sono, dando um banho, né? Um banho morninho, e acalmando, e depois fazer uma massagem no bebê. Ontem, quem assistiu minha live, eu falei muito, citei, na verdade, esse caso desse orfanato de Romênia. Não sei se quem assistiu a live chegou a procurar no Google. O que acontece? Foi feito um estudo mesmo num orfanato em Romênia, que várias crianças foram colocadas lá, e elas eram colocadas nessa foto aí, é do orfanato, cada uma num berço. Elas eram alimentadas, eles davam banho nelas, faziam assim, tudo o básico, mas eles não davam carinho, eles não tinham toque com essas crianças, não davam atenção. Quando as crianças choravam, eles não respondiam ao choro da criança, então eles não iam até a criança. E o que aconteceu? Várias crianças ficaram com sérios problemas mentais e outras vieram a falecer por falta do toque. Então, como é importante o toque nas nossas crianças. Então, eu acho que esse momento de massagem, ele é muito bom, tanto para relaxar a criança, para o óleo essencial penetrar mesmo, né, na derme, como também um gesto de carinho para essas crianças. Então, eu acho isso, assim, importantíssimo. E a massagem, o que acontece? Ela aumenta o contato da mãe com o bebê, ela relaxa, ela alivia a cólica. Então, assim, para uso tópico, antes de dormir, a massagem é muito indicada. Pode passar, Ju. Via inalatória. A via inalatória, a gente pode achar que é a método mais seguro, mas eu costumo recomendar a via inalatória somente a partir dos 3 meses. Antes dos 3 meses, uso tópico. Depois dos 3 meses, o uso inalatório, né? E como que a gente vai fazer esse uso inalatório? Para bebês de 3 a 6 meses, a gente vai ligar no quarto do bebê o difusor, né? Pingar as gotas dos óleos essenciais, deixar esse difusor ligado por 30 minutos, sem o bebê estar lá. Depois, a gente leva o bebê para dormir, entendeu? O difusor não fica ligado no quarto que o bebê está. Depois de 6 a 12 meses, o difusor pode sim ficar ligado no quarto, só que somente 30 minutos, não mais que isso. E a partir de 1 ano, pode ficar 1 hora com a porta e a janela aberta. Pode passar, Ju. Só um minutinho. Vai, por favor. Agora, sobre o banho aromático. Eu adoro banho aromático. A Ju, que está aqui na sala, ela sabe disso, eu sempre falo de banho aromático. Então, assim, eu adoro. Eu só quero fazer um adendo sobre banho aromático, que lembra que no começo eu falei para vocês que a gente tem que levar um conforto, ajudar a mãe antes de ajudar o bebê? Nesse livro aqui, na parte da lavanda, na hora que fala de lavanda para bebês, explica como fazer um banho aromático. E aqui fala
que na hora do banho aromático, na hora que o bebê está tendo, né, o banho aromático, a mãe se acalma. Então, quanto é importante isso? Então, o banho aromático, a mãe, ela vai se acalmar, porque ela vai estar, né, inspirando, né, sentindo o aroma do óleo essencial, e o bebê, no caso do bebê, vai ser tanto o uso tópico quanto o uso inalatório. Por que o uso tópico? Porque quando o bebê está na banheira, os poros estão abertos e o óleo essencial entra na pele do bebê, tá? Eu quero falar aqui o que é muito importante, eu já vi em várias redes sociais, e aqui eu quero deixar isso bem claro aqui, não só como banho, mas também como escalda-pés. Óleo essencial sempre diluído, seja em banheira, seja em escalda-pés. Por quê? O óleo essencial, ele não dilui em água. Então, na hora que a gente pinga gotinha do óleo essencial na banheira, o que acontece? Aquele óleo fica na superfície. Você vai lá e coloca seu bebê dentro da banheira. As partes íntimas ali, né? O que acontece? Entra o óleo essencial ali sem diluir na parte íntima do bebê. É gravíssimo, gravíssimo. Quando é um óleo, por exemplo, cítrico, uma laranja, alguma coisa assim, pode causar até queimadura. Então, sempre, sempre, sempre diluir. Como que a gente vai fazer essa diluição? A gente vai pegar as gotinhas do óleo essencial, a gente vai, quando é bebezinho pequenininho, a gente pode diluir em leite, pode ser leite materno, pode ser leite de vaca, pode ser leite vegetal, pode ser leite em pó, não tem problema nenhum ser leite em pó, a gente dilui, né, o leite em pó na água e depois a gente coloca as gotinhas do óleo essencial. Desse leite a gente coloca na banheira, dispersa para depois colocar o bebê, tá bom? E aí tem também as diluições que eu deixei aqui. Então, de 0 a 3 meses, 2 gotas de óleo essencial, de 3 a 6, 3, de 6 a 12, 4, e a partir de 12 meses até 6 gotas. Não precisa colocar 6 gotas, é até 6 gotas. Aqui em casa, meu menino, ele agora não toma mais banho em banheira, mas antes ele tomava, até 2 anos ele tomava, e eu nunca coloquei mais do que 4 gotas e sempre foi suficiente. Para as mamães que não têm crianças que tomam banho em banheira, é só em chuveiro, tem também banho aromático para essas crianças. Como que a gente vai fazer? A gente vai diluir o óleo essencial da mesma maneira no leite ou num sabonete neutro, né? Vai colocar em 1 litro de água morna. Dessa água morna, a gente vai pegar uma buchinha, aquelas buchinhas vegetal, vai passar nessa água morninha com óleo essencial e passar na criança. Isso na finalização do banho. Gente, o banho aromático é tudo de bom. Então, a mãe que tem aquele bebê com problema mesmo para dormir, que não dorme, que é agitado, comece a rotina com um banho aromático, faça um banho aromático, depois uma massagem. Lembrando, se for fazer o banho aromático e a massagem, em um dos dois, a dose de óleo essencial tem que ser menor. A gente não vai colocar dose máxima nos dois, não. Tá bom? Pode passar, Ju. Algumas outras formas de uso que eu também gosto demais, porque nem todas as mães têm o difusor, né? Então, além da massagem e do banho aromático, colocar uma gotinha do óleo essencial no pijaminha do bebê. A gente coloca pelo lado de dentro, deixa secar e depois veste o pijaminha do bebê. Isso só a partir de 6 meses, viu, gente? No travesseiro também dá certo, colocando ou uma gotinha no algodão, fazer um chumacinho e colocar dentro do travesseiro, ou nas pontinhas do travesseiro, uma gotinha na pontinha, nunca no meio, na onde que a criança vai ter contato, tá? Pode passar, Ju. Eu vou falar sobre umas receitas agora, tá bom? Rolon para massagem relaxante. Como que é que a gente pode usar um rolonzinho para uma massagem relaxante? A gente pode escolher a lavanda, a laranja e a camomila romana. Pode ser todos os 3 óleos, uma gotinha de cada, ou um dos 3 óleos.
No caso, se for para bebezinho muito pequenininho, de 0 a 2 meses, é recomendado uma única gota, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sinergia, dessa sinergia a gente vai pegar uma gota e vai colocar em 10 ml, tá? Mas para bebezinho até 2 meses, assim, eu acho que não vale nem a pena a gente fazer essa sinergia. Eu acho que a gente pode deixar um rolãozinho pronto de lavanda para ele, porque lavanda para esse bebezinho recém-nascido eu gosto mais, eu particularmente gosto mais, tá? E como que a gente vai fazer essa massagem? É igual eu falei para vocês, passando aqui no bebê, passando, deitando eles de costa e passando aqui atrás da orelha e no pezinho. Quando for no pezinho, para a gente fazer uma fricção antes, para depois fazer a massagem, tá? Então é bem interessante, bem legal. Pode passar, Ju, para cólica. Cólica, o que que acontece? Muitas mães dão remédio para cólica, né? Aqui em casa, a Letícia teve muita cólica. E quando ela nasceu, o Tiago, meu marido, estava cursando a pediatria na faculdade. Ele estava bem no módulo de pediatria. E ele não deixava eu dar remédio para ela. Não deixava. Porque a professora que dava aula para ele, ela fez um estudo, ela tem um estudo. O que ela fez? Ela comprovou que as crianças, os bebês que tomavam mais medicamento para cólica, tinham mais propensão a usar drogas na adolescência. Ela fez esse estudo, assim, e na época eu fiquei, assim, bem chocada, porque, assim, quando o neném nasce, as mães já estão lá, né, com um remedinho para dar, né, as gotinhas para dar para o neném e tal, e eu não pude dar, eu não dei, não dei. E a Letícia tinha cólica. O que que eu fazia? Eu não usava óleos essenciais na época, mas eu tinha uma bolsinha com sementinhas, sabe aquelas sementinhas, gente? E aí eu esquentava, né, essa bolsinha e colocava na barriguinha dela, colocava ela de bruço, fazia as massagens e aliviava. Mas, assim, eu tenho mães agora que usam as massagens com óleo essencial e elas gostam demais, demais. Então, como que é que eu gosto de fazer, né? Que eu receito? Eu faço um rolãozinho de laranja e lavanda. Nesse caso, como é para cólica, se for para escolher entre um ou outro, escolha a laranja, tá? Faça o movimento circular na barriguinha do neném e depois coloca uma bolsinha, pode ser dessa bolsinha de sementes, ou pode ser uma bolsinha de água quente, ou até mesmo uma fraldinha que vocês esquentem para colocar depois. Para quê? Para o óleo absorver e quando aquece a barriguinha, diminui a cólica. Olha, gente, eu tenho mães, assim, que falaram que depois que começaram a fazer isso para cólica, que foi um espetáculo, viu? Então, assim, façam, viu? Essa receita é ótima. Pode passar, Ju. Eu gosto também de sprays, eu faço muito sprays, né? Não sei quem já viu o meu Instagram já viu que eu faço muito sprays. E tem um spray muito legal que é para criança a partir de 3 meses, que é de lavanda com laranja. E a receita é 15 ml de álcool de cereais, 15 de água destilada, 15 gotas de lavanda e 10 de laranja. O spray, a gente tem muita receita de spray, cada um faz de uma forma. Eu gosto de fazer sprays sempre usando metade de água e metade de álcool. Eu fiz até um curso só de sprays e a minha professora ensinou essa técnica e eu gostei. Quem faz só com álcool ou com mais álcool, não tem problema, não tá errado. Aí vai de gosto mesmo. Mas como se trata de eu aconselho que use sim meio a meio, tá? E como que vocês vão fazer? Vocês vão borrifar, pode borrifar no pijaminha, pode borrifar no lençol, mas vocês vão borrifar 10 minutos antes de colocar o neném lá, ou de vestir o pijaminha,
tá? Esse spray, ele é bem prático também, eu gosto demais. Pode passar, Ju. Foi uma apresentaçãozinha rápida, né? Porque assim, eu quis falar o básico mesmo, a introdução aqui para vocês, né? Eu quis falar muito sobre esse toque, né? Do momento da mãe e do filho, que eu acho importante. Esse suporte que a gente tem que dar, principalmente para as puérperas, né? Que se ela ficar relaxada, a criança fica também. Ontem eu falei na live sobre isso, que a criança ela é uma esponjinha. Então, tudo ela absorve, tudo aqui em casa, gente. Eu tenho duas crianças e eu sou prova disso. As minhas crianças, elas absorvem tudo, tudo. Eu estava na expectativa para a live de hoje, eu estava um pouco tensa, a live não, para a aula, porque é a minha primeira aula. A Letícia, minha filha, está super irritada. Por quê? Porque ela absorveu tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou sentindo. Então, não sei se vocês escutaram o chorinho dela. Ela teve um chorinho. Normalmente, eles já estão dormindo às 8 horas. Como eu tive um contratempo, não consegui colocar antes. Mas eles absorvem tudo. Eu contei ontem na live, mas eu vou contar aqui para vocês também, para vocês verem, assim, que eu acho que tem muita gente que não tem essa ideia, essa dimensão que é como a criança é uma esponja. Quando meu marido ele fez, né, faculdade de medicina, e quando ele formou, eu já tinha minha menina, de 2 anos. Ela tinha 2 anos na época. E a Letícia sempre foi muito esperta, sempre falou muito, ela falou muito cedo, tudo. Na semana da formatura dele, ela ficou muda. Ela parou de falar. E eu quase surtei. Levei em fonoaudiólogo e ela não tinha problema nenhum, nenhum. Até uma fonoaudióloga falou assim para mim: ah, não, é porque ela está aprendendo a falar, 2 anos e ainda não fala. Eu mostrei o vídeo para ela falou assim: não é possível que essa menina fala desse jeito. Ela falava igual um adulto mesmo. E ela ficou muda, muda. Eu falava assim: como você chama ela? Ela não falava. Por quê? Porque ela absorveu o que eu estava sentindo, o que meu marido estava sentindo. Então, a mesma coisa, os bebês que acabam de nascer, a mãe fica muito tensa, o que acontece? A criança sente, ela sente aquilo. Tem até, eu não sei se tem mais, provavelmente tem mais mães aqui que já passaram por isso, mas, por exemplo, qual que é a hora que a criança mais chora? Quando acaba de nascer? Entre 6 e 7 horas, não é? Por quê? Porque esse horário é o horário que a mãe está muito cansada. Esse horário do final do dia, do início da noite, quem estuda mais sobre isso, a Cíntia, que gosta dessas coisas, já deve até ter ouvido falar, é a hora que o universo fica um pouco mais assim, para baixo, vamos falar assim, né? E aí, o que acontece? A mãe, bebês e idosos sentem muito isso. Então, não é que a criança está com mais cólica todo dia, 6, 7 horas da noite. Não é. É porque ela está absorvendo tudo aquilo que está, né, no universo e na mãe que está muito cansada. Então, eu não fiz isso na Letícia porque eu não sabia, mas do Renato, que eu achei que ajudou muito, e eu acho que outras mães também podem ajudar, o que que é? Chega por volta de 6, 7 horas, a gente já começar a dar um banho, entendeu? É a hora que a criança fica mais enjoada, então vamos dar um banho nela nessa hora, um banho aromático. Por quê? A mãe vai se beneficiar, a criança vai se beneficiar. Passou o banho, já vamos fazer a massagem, entendeu? E ali já vamos já deixando meia luz, já vamos dar uma mazinho e colocar a criança para dormir. E muita gente vai falar assim, ah, é muito cedo, imagina, 7h30, tal. Aqui em casa, as minhas crianças dormem desde que nasceram entre 7h30 e 8 horas. Para mim, não é cedo. Mas se para você é cedo, tudo bem. Mas comece essa rotina umas 6, já de dar esse banho, para a criança não sentir isso que fica, né? Vamos falar, no universo e na própria mãe. Então, eu acho isso muito interessante. Enfim, tem perguntas, Ju? Antes de eu chamo a Esther antes. Eu não, abre teu áudio.
Isso, abre, chama a Esther. Chama a Esther, que aí depois a gente... Aí depois a gente vê, né? Uhum. Esther, ela não tá na sala? Tá. Então, como que a gente chama? Você coloca ela aí? Esther. Eu tô aqui. Ih, ela não tá aparecendo. Vocês estão me ouvindo? Peraí. Estamos. Ô, Ju, você consegue colocar ela na tela? Sim, consegui. Tá aqui na tela. Bom, a Esther, gente, eu a convidei porque a Esther é uma querida. Ela é uma mãe de uma menina, delícia. ela vai se apresentar, mas ela tem uma menina da idade da Letícia e gêmeos. E aí eu comecei a usar os óleos essenciais, apresentei para Esther. E assim, ela teve vários resultados legais, né, Esther? Então conta um pouquinho aqui pra gente. Eu não tô vendo a Esther. Ela tá com áudio. Esther, abre teu áudio. Fechou. Deu. Estão ouvindo agora? Uhum. Bom, pessoal, o meu nome é Esther, né? Como a Erika disse, sou mãe da Alice, de 6 anos, e do Pedro e do Rafael, de 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, quase 3. E quando me apresentou os olhos, os meninos tinham acabado de fazer 2 anos, 2 anos, isso. E me davam muito trabalho ainda para dormir. A Alice foi muito boazinha. Eu falo que eu brinco que ela é uma princesa em tudo. Desde a aparência, porque ela parece uma princesa, até o comportamento. E nunca me deu trabalho nenhum para dormir. Então, quando chegaram os meninos, né, 2, e dando muito trabalho, eu fiquei bem perdida. E sou bastante nos 2 primeiros anos. Era madrugada fora. Primeiro para mamar, né, aquele comecinho, e depois, né, próximo já dos 2 anos, não era mais para mamar, era um sono agitado, que eu acho que eles não aprenderam mesmo a ter um soninho tranquilo, né, foi bem confuso. Estava bem cansada, falei, Érica, eu preciso de alguma coisa, né, nesse sentido. E eu comecei a usar lavanda, e assim, eu gostei muito do aroma, do cheirinho. Eu brinco que virou o nosso aroma, né? Ela faz parte da nossa rotina do sono. Então, eu creio, né, muito na eficiência dela e também na rotina que eu criei com ela aqui em casa. Então, toda noite os meninos já sabem, antes de dormir é a horinha da massagem. Então, eles já vão, eles mesmos pegam o rolãozinho ou o vidrinho conta-gotas. Então, acho que faz parte, aquele cheirinho da lavanda faz parte da nossa rotina. Então, eles entendem que é a hora de dormir. Então, sempre que eu indico para alguma amiga, alguma colega, eu falo, não desista nas primeiras noites, né? Realmente, o óleo não vai fazer milagre. Mas ele tem comprovadamente, né, um efeito benéfico no sono, a gente sabe, né, da lavanda em especial, e ajude, né, faça com que o óleo seja a rotina. Então, acho que juntaram aqui em casa os 2 fatores e foi um espetáculo. Os meninos, né, eles realmente hoje têm um sono muito, muito diferente do que era. Então, eu creio que com o desenvolvimento, né, tende a melhorar, mas a gente conhece várias mães aí de criança de 3, 4 anos que acorda picadinho à noite, né, e eles dormem agora, eles dormem, né, eles até dormem um pouco tarde aqui em casa, eu comento com a Erika aí, eles dormem muito de tarde. Então, eles não dormem antes das 9 da noite de jeito nenhum. Então, eles demoram um pouquinho para dormir, mas na hora que dorme, é aquele soninho que a gente nem ouve mexer no berço, né? Às vezes eu falo pro meu marido, tem que ir lá olhar se está respirando, que eles nem mexem. E, então, eu uso todos os dias, faz parte da rotina. Eu e meu marido amamos. A gente também, eu falo que a gente dorme tudo embebida na lavanda, aqui em casa. E eu comentei com a Eri, aqui em casa, eu gostei muito do uso top da lavanda. Pertinho da nuca, atrás da orelhinha. Eu achei mais eficiente do que o uso aromático.
apenas, né, o aromático. Então, eu uso os dois. Eu tenho difusor, uso bastante, mas eu não deixo de fazer a massagem, né? Eu percebo que ela faz parte da nossa rotina. E também uso bastante o spray, que depois também a Érica me apresentou, me ensinou a forma de fazer. Então, sempre, a hora que eu estou arrumando eles para dormir, eu já vou no bercinho, já espirro um pouquinho, e depois já venho, já faço a massagem neles. Então, tem bastante lavanda aqui em casa. E nos últimos meses agora, eu morria de vontade de comprar o Serenity, né, o blend, que inclusive tem a lavanda, né? E eu amei. Agora eu fiz um mixzinho com lavanda mais um pouquinho do Serenity no vidrinho conta-gotas. Fazendo a massagem neles agora com o Serenity junto para variar um pouquinho. Muito, muito bom também. E aí eu consegui, acho que faz quase um ano, Érica, quase um ano que a Érica me abriu os olhos. E nesse tempo eu vim devagarinho montando a minha farmacinha, que eu ganho, dos olhos. A gente sempre tem aqueles olhos que a gente tem vontade, né? Aos pouquinhos eu fui conseguindo comprar todos que eu queria, né? Sempre pensando em crianças, mas uso bastante também. Eu, meu marido, meu pai, minha mãe, a família toda. E aí, comprando essa farmacinha, hoje eu tenho, né, bastante óleo. Sempre que eu tenho alguma dúvida, algum questionamento, né, claro que a gente não hesita em procurar médico quando é necessário, mas olho na Érica, isso, o que a gente pode fazer, aquilo. Então, eu tenho usado bastante neles. E um outro óleo que eu percebi um efeito muito bom aqui em casa foi o mandarina. Na hora da alimentação. Então, eles ficavam agitados, né? Acho que por serem dois, sentavam os dois para comer, começavam as gracinhas, as brigas, e aquele agitamento, acho que atrapalhava eles um pouco a alimentar. Então, às vezes, um não queria, e o outro também falava que não queria só porque o um estava falando, né? E eu achei que a mandarina ajudou também. E aí, de novo, eu criei uma rotina. Todo dia, ou no difusor, ou eu pingo uma gotinha aqui na golinha da blusa deles, de mandarina. Aí eles já falam, mãe, cadê a laranjinha? Eu acho que eles reconheceram com o cheiro de laranja, né? Não é muito parecido, mas lembra. Aí eles mesmos já perguntam, mãe, cadê a laranjinha? Aí eu ponho uma gotinha aqui. Então, acho que tudo, né, junto com a rotina, é muito benéfico para as crianças, né? E eu tive bastante sucesso com a mandarina aqui em casa, na hora da alimentação também. E que mais, Érica? Sempre que eu preciso, a Érica me ajuda. Esses dias, um dos meus menininhos estava rouco, era de tanto gritar mesmo. Foi depois de um aniversário e gritou muito. Eu pedi ajuda e ele ficou rouquinho. Eu pedi ajuda, a gente fez um mixzinho anti-inflamatório, né, Érica? E foi muito bom também. Até um pouquinho isso, copaíba, até era um pouquinho mais concentrada. A Érica falou para tomar cuidado, usar poucos dias, né? E realmente foi muito eficiente. E uma situação muito interessante também que teve em casa. Então, sempre que tem alguma situação diferente, eu vou pensando nos olhos, né? Peço ajuda, da Érica, a Juliana também. A Juliana me socorre sempre também, né? E a Alice, minha menina de 6 anos, foi em março do ano passado, até eu não conhecia, se não usava os olhos ainda. Ela teve um cistozinho aqui na pálpebra superior, chama calásio, né? Ele é uma espécie de um cisto. E bem durinho assim, mas mexia. E aí eu levei no oftalmo, ele apareceu de um dia para a noite, e ela explicou que era isso, que não precisava preocupar, que ele ia regredir, que em muitos casos eles regridem naturalmente dentro de uns 3 meses. Se não regredisse, podia ter um tratamento com corticoide, e caso não regredisse, porque existem os casos que não regridem, aí tem que fazer uma cirurgia para retirar aquele cistozinho. É uma cirurgia super simples, em adultos, uma anestesia local, você retira. Mas em criança, né, teria uma anestesia geral, e na verdade era mais só a estética. Incomodava ela, inclusive, porque todo mundo perguntava o que era aquilo no olho dela.
E aí, com 3 meses, não desapareceu, eu levei de novo no oftalmo, aí a gente entrou no tratamento de corticoide, não adiantou, foram 3 meses de tratamento com pomada e colírio, e pelo contrário, até aumentou um pouquinho, e ele inclusive falou que poderia aumentar mesmo um pouquinho durante o tratamento. E assim que terminou 3 meses, né, que não desapareceu, eu levei de novo, né, a gente fazia o acompanhamento com o oftalmo. Ele explicou, então, que existem casos que acontece isso, ele enrijece muito o cisto e não regride, e que a única forma era funcionar mesmo, né, a retirada, mas que a gente resolveria quando quisesse, que era só estético. Então, a gente foi deixando. E aí, nesse meio tempo, eu já estava usando os óleos, né, já tinham passado 6 meses, eu já estava usando os óleos. E aí perguntei para a Érica estudou um pouquinho sobre isso, falou do melaleu, que eu também vi na internet, mas a gente ficou meio receoso em usar por causa de ser no olho. E aí eu perguntei pro médico. Então ele falou, olha, né, eu expliquei para ele como que era a indicação para usar, ele falou, não, pode usar assim, dessa forma, né, eu diluí, fiz uma diluiçãozinha do melaleu que colocava na pontinha do cotonete, só encostava aqui na pontinha do cotonete, 3 vezes por dia. Em uma semana, usar todos os dias, porque eu não assim, teve dia de eu esquecer de usar, então em uma semana usando o melaleuca, o cisto regrediu, é incrível. E foi muito eficiente, a gente ficou assustado até, eu mandei foto para a Érica. E até o oftalmo também ficou, porque pensa, a gente tinha feito 3 meses de tratamento com corticoide, né? E aí ele até foi procurar na internet também a respeito dos benefícios do melaleuca, ficou curioso em entender, né? O que tinha acontecido. Então, foi mais uma experiência interessante aqui em casa. E a última, para não prolongar muito, é a lavanda. A gente continua usando lavanda para muita coisa aqui, para machucados, ferimentos, quando é um ferimento mais profundo e quando é imediato, eu uso um pouquinho dela pura mesmo em cima do ferimento, mas assim, só sujo a minha mão e passo. E picada de abelha, eu sempre temia as picadas de abelha, porque meus meninos são muito alérgicos, eles têm alergia, tiveram, né, alergia à proteína do leite de vaca, hoje em dia já estão curados, graças a Deus, e tem alergia, por exemplo, a amendoim, nossa, e pipoca o corpo inteiro, então eu sempre tive muito medo de abelha, né, deles terem alguma reação mais grave em picadas de abelha. E como eu estou ficando na fazenda, aqui tem abelha, elas ficam por perto de casa sempre, eu ficava sempre de olho, preocupada. E já aconteceu, né, agora, dos 3 terem sido picados, graças a Deus, eles não têm alergia mais grave, né, nenhum processo respiratório, alérgico grave das picadas. A gente sabe que uma picada de abelha dói, né, incha, ainda mais em criança. Os 2, a picadinha foi na mão, eles pegaram a abelha na mão, ficaram com o ferrão dela, né? E aí eu tirei, e na hora, acho que a Érica já tinha me falado que o bom é fazer na hora, né? Eu já pinguei a gotinha de lavanda pura, só no localzinho, tirei, né, o ferrão primeiro e depois pinguei. E, gente, realmente não deixa inchar, né? Ela é um sucesso para acalmar ali o local, não inchou. Claro que choraram, né, de dor, não sei assim o quanto ela ajudou no processo da dor, mas no processo de inchar, né, ficar aquele vermelhidão, aquele vergão, né, que fica, na hora sumiu, tipo 10 minutos depois, já não parecia mais que tinha sido picado por abelha. Então eu tenho elas como meu remedinho, a lavanda está sempre comigo. Para bastante coisa eu acabo utilizando a lavanda. Aqui em casa. Falei só dos bebês, tá, gente? Porque em adultos a gente usa muito também aqui. Nossa, Esther. Bom, Érica, eram essas. Nossa, foi ótima a sua participação. Eu lembro desse caso da Alice, gente, eu fiquei, até hoje, quando eu vejo, eu fico arrepiada, porque foi Foi, né? muito, muito mesmo.
E aquele dia também que você me falou da mandarina, né? Que você falou assim, nossa, Érica, realmente a mandarina aqui em casa parece um milagre. Você falou desse jeito para mim. Você falou assim, Érica, parece que é um E eu estava milagre. preocupada porque aqui no Brasil não tem porque eu estou usando, né? Até está acabando é Yellow Mandarim. Aí eu falei, Érica, tem para comprar aqui no Brasil? Ela falou, Esther, aqui no Brasil é só Green Mandarim, né? Mas é a mesma fruta em estados diferentes, né? Exatamente. De maturação. E É. tem o mesmo, que aí agora já tá lá na minha listinha o Green Mandarim, então. Tem Pro até essa próximo. pergunta no chat, se pode usar qualquer uma mandarina. Pode, viu, gente? Pode. Eu ia Pode, perguntar. qualquer uma tem esse benefício da hora das refeições, de ajudar na hora das refeições. Então, muito bom. Então, hein, Érica, deixa eu Mas perguntar. muito obrigada, Érica. Obrigada, Esther, adorei, viu? Muito obrigada por Eu que fico agradecida pelo convite, eu incomodo bastante, né, a Érica, às vezes tarde da noite, às vezes cedinho, antes dela ir para o banco, estou lá fazendo as minhas perguntinhas de olho. Hoje cedo mesmo, né, Érica, eu precisei recorrer. Então, muito Estou aqui para obrigada, tá? isso. Pela ajuda e pelo convite também. Obrigada, Ju, também, viu? Que tá aí. Eu que agradeço, Esther. Nossa, aula maravilhosa. Gente, eu vou agora encerrar aqui a gravação. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa,